Meu Deus, opera sinais e maravilha e abençoa em nome de Jesus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Romanos, capítulo 6, versículo 10 a seguir. Romanos, capítulo 6, versículo 10 a seguir. Livro de Romanos, capítulo 6, e no verso 10. Livro de Romanos, capítulo 6, e no verso 10. Amém? Livro de Romanos, capítulo 6, e no verso 10. A palavra do Senhor diz assim: pois, quanto até morrendo de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai vós como morto para o pecado, mas quanto a viver, mas vivemos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedecer em suas concupiscências. Nem tampouco apresentei os vossos filhos ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre morto, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Lá no verso 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode sentar, igreja. Igreja, a palavra do Senhor nesta noite vem trazendo uma palavra aonde a graça, aonde Jesus Cristo, pela sua morte, nos livrou, nos libertou da lei do pecado. Aonde nós podemos observar quando Jesus ele morreu na cruz, ele nos deu a oportunidade de morrer para o pecado e de viver para Deus. Quando Jesus ele morreu na cruz, quando Jesus ele pagou a dívida, a fiança que nós tínhamos, que era o pecado. Jesus ele morreu, quando Jesus ele morreu na cruz, ressuscitou, o preço, a dívida foi paga pelo seu sangue. E nós podemos observar que Deus ele diz na sua palavra: pois quando alguém morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quando viver, vive para Deus. Muitas das vezes o ser humano ele apresenta o seu corpo, ele apresenta os membros do seu corpo para o pecado, para satisfazer a sua concupiscência, para satisfazer os desejos da carne, os desejos do pecado. E a Bíblia vai dizer que o pecado ele não pode reinar no nosso corpo mortal,
Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nós podemos observar, igreja, que o que significa o dom gratuito de Deus é a vida eterna, é o presente que Deus nos deu, é a prova de amor que Deus nos ofereceu pelo seu amor às almas, pelo seu amor àqueles que creem em sua palavra, que creem no Evangelho. Nós podemos observar na igreja que Jesus, quando ele morreu na cruz, quando ele sacrificou por nós, a dívida foi paga do pecado. E Deus nos deu a oportunidade de se arrepender, se converter e abandonar o pecado através do sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer, igreja, que nós temos que apresentar diante de Deus como vivo dentre os mortos, e os nossos membros a Deus como instrumento de justiça. A Bíblia vai dizer, igreja, que muitos estão apresentando a sua vida para o pecado, para a iniquidade. Mas a Bíblia diz que quando nós apresentamos nossa vida, nosso corpo para o pecado, nós estamos entrando em condenação. Nós estamos entrando na morte, porque a morte, o pecado, ela gera a morte. Porque através do pecado, a morte, ela reinou nesse mundo. Como diz a palavra do Senhor, pelo que, como por nome entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Através do pecado, a morte entrou no mundo. Através do homem, a morte entrou no mundo. Como fosse um vírus espalhando. E a Bíblia vai dizer que todos nós, todos os homens, a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. Então, quando o Adão ele pecou, quando o homem ele pecou, ele trouxe o pecado, ele trouxe a morte e passou para todos nós. Através do nosso pecado, através da nossa desobediência a Deus, nós fomos contaminados com a morte, com o pecado. Nós somos contaminados pela iniquidade. Nós podemos observar que quando Jesus ele morreu naquela cruz, foi pensando em nós, foi pensando em cada um de nós que crê em seu nome, que crê em sua palavra. Porque bem-aventurado é aquele que crê na palavra de Deus. Bem-aventurado é aquele que tem fé na palavra de Deus, porque não será confundido, porque não será enganado, porque terá vida eterna. A Bíblia diz que quando o pecado passou ao homem, a morte também veio a recompensa. Por isso a Bíblia diz que o salário do pecado é
Cristo veio a vida eterna. Através de Jesus Cristo veio a salvação. Através de Jesus Cristo veio a vida eterna. E a Bíblia diz que nós temos que ser a imagem de Deus. Nós temos que ser a imagem de Deus nessa terra. Quando as pessoas têm transfigurado a imagem, a sua imagem e semelhança de Deus, porque nós temos que parecer com Deus. Porque a Bíblia diz que nós somos mais semelhantes a Deus. Que quando Deus foi criar o homem, dava ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles diziam: nós sermos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus criou o homem. Deus formou o homem do lar, da terra, assim a sua semelhança. E nós podemos ver, igreja, que o homem a cada dia não está parecendo, não está tendo caráter, não está tendo o temor a Deus, por causa do pecado, por causa da desobediência. Nós podemos ver o ser humano indo de mal a pior, enganando e sendo enganado pelo pecado. Quando a Bíblia ela cita que assim, não é importante o pecado em nosso corpo mortal para lhe obedecer às suas profecias, nem tampouco apresentei o vosso espírito ao pecado, por isso comigo de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo Deus bom, e o vosso filho a Deus como instrumento de justiça. Então nós podemos observar que nós temos que se apresentar diante de Deus como instrumento de justiça. Nós temos que apresentar a Deus nosso espírito, não bíblicos, não apresentando a nossa benignidade. Porque Jesus Cristo, Ele diz na sua palavra que Ele veio, morreu para que o povo venha herdar a vida eterna, para que o povo venha santificar, para que o povo venha se purificar pelo seu sangue. Porque é o sangue de Jesus Cristo, é o sangue de Jesus Cristo que nos lava do pecado, que nos purifica do pecado. Nós passamos a ser limpos, nós passamos a ser justificados pelo seu sangue, justificados pelo seu sacrifício. Então, cada dia que se passa, igreja, nós temos que observar a palavra de Deus. Nós temos que observar a palavra do Senhor. Por que nós temos que observar? Porque ela vai julgar a cada um de nós. Porque ela vai julgar todos nós segundo o que está escrito nessas palavras. Nós temos que a cada dia procurar obedecer. Nós temos que a cada dia procurar obedecer a palavra de Deus. Para não vemos entrar em condenação. Para que nós não vamos entrar em desobediência ao Senhor. Por quê? Porque quando o homem desobedece, a morte passa a reinar na vida dele. Como assim? Quando Adão ele pecou, a morte passou a reinar na vida dele. Quando o ser humano peca, quando o ser humano transgride contra a palavra do Senhor, a morte tem domínio, o pecado tem domínio. Mas quando está vivendo uma vida na presença de Deus, a
Bíblia diz que ele passará da morte para a vida, então a morte e nem o pecado terá domínio sobre aquele que serve a Deus, porque passará da morte para a vida, porque o pecado será destruído pelo sangue de Jesus. Então todos nós que cremos e fazemos a vontade do Senhor, quando a morte chegar, Deus, Ele vai nos dar a vida. Quando a morte chegar, Deus vai nos dar a vida eterna, vai transformar o nosso corpo mortal em um corpo imortal, semelhante ao corpo de Cristo, semelhante ao corpo de Jesus Cristo, o corpo imortal, para que nós venhamos viver eternamente com Cristo, para que nós venhamos viver eternamente com o Senhor. Quem é que não quer viver eternamente? Todos querem ter uma vida eterna, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Mas para isso, nós temos que obedecer a palavra do Senhor, nós temos que aceitar o Evangelho, nós temos que aceitar a palavra do Senhor em nosso coração. Muitos querem chegar para o céu, mas são poucos. São os que estão esforçando, são poucos os que estão buscando o céu, são poucos os que estão buscando entrar no céu, querendo uma coisa. Agora, chegar lá é diferente. Para chegar lá no céu, a Bíblia diz que tem que nascer da água e do Espírito e ter um novo nascimento. Tem que abandonar as práticas erradas, tem que abandonar o velho homem, a velha natureza e obter a natureza do Espírito Santo, obter uma nova criatura na presença do Senhor, porque muitos estão vivendo na igreja nas mesmas práticas do pecado, nas mesmas soluções, vaidade, prostituição, mentiras, fofoca, invejas, idolatrias. A Bíblia vai dizer que muitos estão apresentando o vosso corpo como instrumento do pecado, como instrumento de injustiça. E a Bíblia diz que quanto vive para Deus, apresentando o nosso corpo instrumento de justiça, obediência, temor. Porque quanto mais nós santificamos nossa vida, quanto mais nós temos temor a Deus, mais perto de Deus nós vamos estar. Porque a Bíblia diz que aqueles que é santo, santificados. Aquele que é justo, procura a santificar mais. Mas aquele que é sujo, que vem procurar sujar mais. Por quê? Porque não adianta viver nos caminhos do Senhor, viver na casa do Senhor, na desobediência. Não adianta viver na casa do Senhor no pecado, porque a Bíblia diz que muitos vão ter trabalhado em vão. Muitos vão ter trabalhado em vão, como assim? Muitos vão ter louvado, pregado em vão no dia do julgamento, no dia do juízo, porque não santificou, porque não obedeceu a palavra do Senhor, porque não fez conforme a Deus, mas fez conforme a religião, conforme a denominação, conforme o homem. Porque aquele que agrada o homem não pode agradar a Deus. Porque aquele que não glorifica a Deus não poderá entrar no céu. Porque a Bíblia diz
glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Então o nosso corpo tem que glorificar a Deus, o nosso espírito interior por dentro tem que glorificar a Deus. Nós temos que parecer Deus na atitude, caráter, na semelhança, nos casamentos, porque Deus é Jesus que guarda o nosso pensamento, é Jesus que guarda o nosso coração. Para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que estão buscando uma vida correta com Cristo, Jesus está voltando. Todo este mundo vai ser destruído. Por que vai ser destruído tudo? A Bíblia diz no livro de 2 Pedro que o mundo está reservado como tesouro para ser queimado. Porque Deus vai queimar os homens ímpios, vai destruir o pecado, vai destruir toda a corrupção deste mundo, para que venha uma nova vida, para que venha uma nova cidade, para que venham os novos moradores. Quem são os novos moradores? Somos os crentes que obedeceram a palavra do Senhor, os salvos. Então os ímpios vai ser lavado, vai ser limpado, o pecado vai ser limpado e vai reinar com Cristo os fiéis, vai reinar com Cristo aqueles que viveram com Deus, aqueles que estavam nessa terra, morto para o mundo, mas vivo para Deus. Então foi essa palavra, igreja, que Deus te colocar no coração, para que nós venhamos ter a cada dia convicção. Se nós morrer para esse mundo, nós vamos viver para Deus. Se nós perder todos os desejos desse mundo, todas as coisas que o mundo oferece, nós vamos perder aqui na terra, mas pode ter certeza que lá no céu tem uma coroa. Lá no céu tem um galardão para nós. E a Bíblia diz que só vai entrar lá aqueles que têm o nome escrito no livro da vida. Só vai entrar no céu quem tem o escrito no livro da vida. Como faz para nós ter o nosso nome escrito lá no livro da vida? Confessar Cristo, obedecer a palavra, santificar a nossa vida para que o nosso nome seja escrito no livro da vida. Então vamos colocar de pé, igreja. Vamos orar, vamos clamar, porque Deus, Ele é um Deus que opera sinais e maravilhas. Senhor Deus, poderoso Pai, Deus de poder e de